Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica e hoje nós vamos falar sobre a última coisa que não só aborrece a Deus, mas que Ele abomina, que Ele odeia. Deus odeia alguma coisa? Sim, mas eu quero te falar que o odiar de Deus é diferente do meu e do seu. Quando a gente odeia alguém ou odeia alguma coisa, a ideia que a gente tem é eliminar essa pessoa, é acabar com essa pessoa. Deus não é assim. Deus não trabalha dessa maneira, não é esse tipo de sentimento. Isso é para demonstrar o quanto Ele é contra aquilo que está sendo praticado. Deus é justo e Ele odeia a injustiça, Ele abomina a injustiça, Ele não consegue olhar e ver a injustiça e principalmente a contenda entre irmãos. Já presenciou alguma contenda entre irmãos? Já se envolveu em alguma contenda dentro de uma igreja, sei lá, no meio da sua família? Alguém já fez alguma contenda? Você já promoveu alguma contenda? Provérbios capítulo 6, que é o texto que nós estamos baseando nessa série, diz o seguinte, versículo 16: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia, contenda entre irmãos. Que grupo da igreja você frequenta? Qual é o grupo que você está inserido? Qual é a turma que você está inserido? Com quem você caminha? Você caminha com aqueles que odeiam contenda, que você não gostam de briga, e quando vem injustiça eles vão lá, tentam resolver isso. Lógico, se o grupo da contenda, da confusão, querem também mudar de vida, né? Porque é complicado, nem sempre eles são tomados por uma razão, eles são tomados por uma verdade, que eles estão sendo prejudicados, e aí não consigo entender que esse grupo que diz que é da verdade, que está sendo injustiçado, eles provocam, danificam coisas, pessoas, situações são prejudicadas por causa dele. Se de fato eles estão sendo perseguidos, se de fato eles estão sendo injustiçados, por que eles não ficam no lugar deles, orando, jejuando para Deus mudar a vida das pessoas que estão ali prejudicando a vida deles, cometendo injustiça? Por que eles fazem tantos barulhos? Por que eles se juntam, se fortalecem, fazem grupinho, uma panela, que é mais conhecido, a panelinha? Por quê? Eles não deveriam ter outro tipo de atitude, de orar, de buscar e pedir o clamor e clamar a Deus para que Deus mude completamente? Que tipo de grupo você frequenta dentro da sua igreja? Aquele que semeia contenda entre irmãos? Ou aqueles que são, olha, deixa disso, para com isso, nós somos irmãos, vamos prosseguir nessa caminhada, vamos fazer a obra de Deus juntos, vamos se arrepender dos nossos pecados? Que tipo de grupo você frequenta dentro de uma igreja? Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo nos ensina algo e ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tanto tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Paulo então está escrevendo para um grupo de pessoas, para irmãos, dizendo assim: meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês que são minha alegria, eu olho para vocês, eu me alegro, vocês são a minha coroa, vocês são uma joia preciosa para mim, porque vocês são aqueles da verdade, que não se embaraçam com as coisas desse mundo, que não são injustos, que praticam a justiça, que se afastam e aborrecem, odeiam qualquer tipo de confusão. E aí ele está escrevendo isso para um grupo de pessoas. Porém, Paulo cita algo nessa carta: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique,
é que vivam em harmonia no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Paulo, então, além dele falar que tem saudade, que ama aquela congregação, que ama aqueles irmãos, que eles são a alegria dele, a coroa dele, e que eles permaneçam firmes, ele também cita duas pessoas, Evódia e Sintique. E aí ele diz assim, que vocês vivam em harmonia no Senhor. Se Paulo pede para que vivam em harmonia, porque elas estavam separadas, em desarmonia, afastadas, entre contendas, elas estavam se chocando. Conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua igreja? Alguém no Ministério do Louvor que mesmo trabalhando junto, não estão em harmonia? Tem alguém no meio do diaconato, do presbitério? Tem alguém no meio dos voluntários da sua igreja? Você vive em harmonia ou está em pé de guerra com alguém? Está em pé de guerra com pessoas, seja da igreja ou da sua família ou, sei lá, do seu trabalho? O versículo 3 diz o seguinte: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Então ele pede aqui para alguém, para que esse alguém converse com essas duas irmãs que também trabalharam e trabalham na obra, que são companheiras de Paulo, ajudadoras de Paulo, cooperadoras de Paulo, mas que não estão em harmonia, estão em contenda, em pé de guerra. Então ele vira para alguém e diz assim: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Se Paulo está falando alegre-se, é porque a situação dessas duas irmãs, dessas duas cooperadoras, companheiras de Paulo, que lutaram lado a lado em favor do Evangelho, da propagação do Evangelho, que foram mulheres evangelistas, que mulheres estavam à frente de uma igreja, de um grupo de pessoas, pregando, orando ali, manifestando a vontade de Deus. Agora elas estavam em desarmonia, estavam em contenda. Então Paulo pede para que os irmãos agora ajudem essa reconciliação e que vivam em alegria, porque ele diz assim: novamente direi, alegrem-se, porque essa situação estava gerando tristeza, rachadura dentro da igreja, entre a comunhão dos irmãos. No versículo 5, Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, que o amor de vocês, que essa demonstração seja conhecida, e não a contenda, e não a confusão que eu estou sabendo. Evódica e Sintique, quantas pessoas não estão assim, gerando contenda? E o pior, existe um grupo específico colocando sempre lenha na fogueira, sempre atiçando o outro, e esses não aparecem. Vai lá fora, eu se eu fosse você, eu falaria mesmo, que absurdo. Vai lá e esfrega o seu dedo na cara do pastor, fala lá para aquela irmã ali, ó, que ela está errada mesmo. Tem sempre um grupo pilhando o outro grupo, né? E aí todo mundo caindo no laço do passarinheiro. A natureza humana tem tendência para contendas e conflitos. A natureza humana tem tendência, por causa do pecado, na vida é praticamente impossível fugir das discussões. Às vezes uma discussão, uma pessoa que quer discutir com você, que quer gerar contenda, confusão, vai te pegar numa hora que você não esperava. Geralmente é assim, ninguém liga ou manda uma mensagem, um áudio dizendo assim: olha fulano, segunda-feira às 10 horas da noite, me espera porque eu vou aí causar uma briga com você. Geralmente as brigas, as contendas, geralmente elas acontecem numa hora que ninguém espera. Por isso que aquele que não deveria entrar na confusão, na contenda, às vezes não consegue, e ele é envolvido de tal forma e ele termina entrando.
Ele talvez, se ele fosse avisado, ele talvez nem ia comparecer no lugar, ele não ia naquele horário, ele nem ia passar perto, ele ia fugir dessa pessoa, não porque é um covarde, não, é porque não quer contenda, não quer briga, mas geralmente quem quer briga, quem quer uma contenda, quem quer fazer a coisa acontecer, vai pegar alguém desprevenido, e o outro já sai, quem quer fazer a contenda já sai de casa, já sai do trabalho, e quando eu chegar em casa eles vão ver, quando eu chegar na igreja vai ver, quando eu chegar naquele trabalho eles vão ver, ele já sai maquinando, ele já sai se preparando para pegar alguém em contenda. Isso traz uma rachadura, uma divisão, isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Pessoas, em nome de uma verdade que elas carregam, de uma sinceridade, elas saem para fazer uma grande destruição. E elas chegam, e geralmente quem cria uma contenda, perceba que elas são pessoas alteradas, fora de si, elas falam alto. Eu falo alto, né? Mas da natureza pernambucanês. Mas tem gente que fala alto, ela se altera, ela cria situações, ela não deixa o outro falar ou talvez se justificar, ela chama a atenção de tudo, elas param e elas gostam disso. E elas se sentem vitoriosas. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Ei, irmãozinho e irmãzinha, você que está assistindo essa aula, como é que está a sua vida? Você é uma pessoa que gera contenda, você é uma pessoa briguenta, você é uma pessoa que as pessoas não podem falar nada ou agir de uma forma que você não gosta, que você já arruma uma confusão. Eu quero dizer que você não está sendo dirigido ou dirigida pelo Espírito de Deus. Você pode até dizer do outro lado aí, quem é você? Você está me julgando? Não estou te julgando, estou falando daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Cuidado para você não achar que a palavra que te restaura, que te cura, que te liberta, que faz você funcionar, é uma palavra que te julga, apesar que a Bíblia já está na condição também de julgar os nossos atos, mas esse julgamento é para nos trazer para a verdade, para uma correção. A natureza humana tem tendência para contendas e conflitos por causa do pecado. A melhor forma de evitar discussões e contendas é ser cheio do Espírito de Deus, é se esvaziar. Muitas vezes a gente canta, eu quero me esvaziar de mim, né? Eu quero me esvaziar de todo o meu passado, de tudo que me afasta de ti. A gente canta, mas a gente não pratica isso, não coloca isso diariamente para ser uma verdade em nossa vida. A contenda, ela é retirada do coração de alguém, do ser de alguém, através do Espírito de Deus. Então você se enche do Espírito e Deus vai esvaziando, Ele vai tirando, Ele vai limpando. Não esqueça que quem começou com contendas no céu foi Lúcifer, e por isso ele se transformou em Satanás, em diabo. A melhor forma de evitar discussões e contendas é ser cheio do Espírito de Deus e seguir os conselhos e ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes temos que aprender a se manter em silêncio para não alimentar contendas. Nem sempre quem fica calado é o covarde. Nem sempre quem se cala é porque não teve coragem. É porque ele sabe quem está por trás de tudo isso. É verdade que eu vou orar, porque a Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Isso é uma verdade, não é contra pessoas, mas eu e você, nós não podemos esquecer que o diabo usa pessoas que estão a serviço dele, mesmo dentro de uma igreja. Infelizmente, existem pessoas a serviço do diabo dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente, existem pessoas a serviço de Deus fora e dentro das igrejas, dentro das empresas, nos mercados, nas farmácias, mas também, assim como existem pessoas a serviço de Deus, existem também pessoas a serviço do diabo. Elas gostam de uma contenda, são barraqueiras, conseguem destruir algo glorioso
que é a igreja de Cristo, trazer uma divisão, trazer um tempo de agonia, de dor. E Paulo adverte isso para a igreja, para quem ele está escrevendo. Ele diz: você ajude essas duas a se unirem novamente, a voltarem a viver em harmonia. No Sermão da Montanha, Jesus disse que os pacificadores seriam chamados de filhos de Deus. Isso quer dizer que as pessoas que procuram a paz, evitam contendas, as brigas, agradam o coração de Deus. Da próxima vez que a sua vida estiver começando, entrando numa contenda, lembre-se disso, que Deus se agrada, que Deus se alegra com aqueles que evitam a contenda. Eu estou para um fio de falar, mas eu não vou falar. Eu estou um fio para acabar com tudo, mas eu não vou. Espírito Santo, me dá. Aí você ora, me dá um domínio próprio aqui agora, que esse fruto se manifeste em mim e através de mim. Seja um agente de paz, de alegria, de comunhão, de harmonia e não de contendas. Mais uma vez encontramos nessa lista um pecado que envolve principalmente uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz o seguinte: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Se tiver alguém disposto a não brigar, não haverá briga. O que vai haver é a exposição do briguento. Aquele que gera contenda, ele vai se expor e o outro fica em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio. O silêncio também é uma arma poderosa, tanto para você, para aqueles que estão te observando. Há, infelizmente, pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus detesta, odeia, abomina tal comportamento. Em Romanos capítulo 1, versículo 29 diz o seguinte: Paulo inclui aqui contenda entre os piores dos pecados. Olha só o que ele diz: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem irmãos. A soberba, eu estou certo, eu estou aqui, eu falo mesmo, dou em quem doer, não estou nem um pouco preocupado. Soberbos, Deus diz que a palavra do Senhor diz que Deus abate ao soberbo. Fique em silêncio. O seu silêncio vai ecoar diante de Deus e vai trazer uma resposta de Deus sobre a vida daquele que se permitiu ser usado pelo diabo para gerar uma contenda, para defamar a sua vida, para destruir aquilo que é santo, aquilo que é poderoso. Os ministérios de Deus são coisas santas entregue aos homens. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem irmãos. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz o seguinte: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Provérbios capítulo 17, versículo 19 diz o seguinte: o que ama a transgressão ama a contenda, o que exalta a sua porta busca a ruína. O que exalta a sua porta busca a ruína. Tome muito cuidado. Você talvez esteja chamando uma pessoa que adora uma contenda, uma confusão de bênção. Eu te pergunto, que tipo de bênção é essa? Ah, mas fulano é uma bênção, fulano é uma bênção, eu acho fulano uma bênção. E essa pessoa cheia de contenda, cheia de briga, dividindo, gerando confusão no meio da igreja. Misericórdia. Contendas são fáceis a acontecer, difíceis de terminar, porque alguém vai ter que se render a isso. Alguém vai ter que buscar uma reconciliação. E geralmente aqueles que foram envolvidos na contenda. Geralmente o que gerou a contenda não se dobra tão fácil porque eles são orgulhosos. Não vou, eu estou com a razão, foram eles que começaram. Geralmente é assim.
Pouco a gente vê na igreja pessoas se unindo e orando juntos, e chorando e se abraçando, dizendo: me perdoa, eu te perdoo, olha, você também me perdoa, eu te perdoo, nós vamos seguir juntos, nós somos irmãos, somos corpo, porque cantar essa música é fácil, somos corpos e assim bem ajustados. Será que de fato nós somos? Seremos corpos de verdade, um corpo bem ajustado, se dá-me a mão, e o meu irmão serás, com aquele que gera contenda? Não, mas com aquele que gerava contenda, dizendo assim: vamos lá, vamos se restaurar em Cristo, eu te ajudo, bora. E o outro que gera contenda dizendo assim: eu quero isso, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, porque eu quero ser usado pelo Senhor e não pelo diabo. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa que o fez, uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Ouça isso, entenda isso. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa que o fez, uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Em Provérbios capítulo 17, versículo 14 diz o seguinte: como o soltar das águas é o início da contenda, como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, o que você deve fazer? Se afastar da questão. Afasta-te da questão, saia fora, de perto de todos aqueles que geram contendas. A melhor maneira de resolver uma briga é não começá-la. Mas se alguém começou, fique em silêncio. Fique em silêncio. Se afaste de todas as pessoas que promovem contendas. Uma hora ela vai envolver você também. Não pense que geralmente as pessoas que geram contendas com as outras e que você caminha sempre com ela, está sempre com ela, não se engane, não ache que um dia ela vai envolver você. Assim como ela envolve outras, ela vai te envolver também. Pense nisso. Cresça diante de Deus no conhecimento, no entendimento. Abra sua visão, ore no Espírito de Deus. Peça para Ele clareza, peça para que Ele te mostre. E assim você terá bom êxito em tudo que você fará. Eu tenho certeza disso. Eu te abençoo para um novo tempo com o Senhor. E que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Hoje nós encerramos essa série. Eu tenho certeza que você aproveitou bem, que você cresceu, que você entendeu melhor sobre esses assuntos. Deus te abençoe.